Veja bem, a escola que eu defendo, os ensinamentos que eu propago, eles vêm da seguinte sequência. E eu sou um estudante e, ao mesmo tempo, alguém que ensina a escatologia no seguinte prisma, Ronildo. Eu sou dispensacionalista. O dispensacionalista é o pré-tribulacionista. A palavra a dispensacionalista, veja, a palavra dispensação é tempos. Então, veja bem, eu sou dispensacionalista porque eu creio que Deus, em um tempo, revela a sua vontade e prova a obediência do homem com relação à sua vontade. Então, eu creio que nós estamos na dispensação da graça hoje, Sim. tá? Entendi. Eu sou pré-tribulacionista. Se sou pré, me obriga a ser pré-milenista. Eu sou futurístico e literalístico do texto. Então, eu tenho 5 posições teológicas. E essas 5 posições vai interferir diretamente na minha interpretação sobre os acontecimentos escatológicos. Então, dentro da visão dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, futurística e literalística, nós cremos num arrebatamento que se dará em 2 etapas. O que seria futuralístico, pastor? Futurística. Futurística. Futurística é a visão que interpreta o Apocalipse no prisma futuro. Já Ok? com o próprio versículo que o senhor nos mostrou ali. É isso aí. Ô, Haroldo, vê se você consegue colocar Apocalipse capítulo 4, verso 1. Apocalipse. Deixa eu entrar aqui. 4:1. 4. Isso. Pronto. Olha para você ver isso aí que é a teologia futurística. Olha, pode deixar aí que eu vou explicar só um. Depois destas coisas, ok? A pergunta é, depois de quais coisas? Eu vou te responder. Nós estamos em Apocalipse quanto ali? 4 Então ele escreve depois dessas coisas. quais coisas? Depois do 1, depois do 2 e do 3. Isso. Então no 1 eu tenho Jesus glorificado. No 2 e no 3 eu tenho a era da igreja. Que são as cartas. Isso. Então depois dessas Coisas. Então depois da era da igreja, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Então João está na terra e ele agora está vendo uma porta aberta no céu. E a primeira voz que com voz de trombeta ouvira falar comigo, sobe aqui, mostrar-te-ei coisas que depois dessas devem acontecer. Então presta bem atenção, João está na terra, até Apocalipse 3, João está na terra, na ilha de Patmos ali. Sim. Só que aí no 4 em diante, ele vai ter um convite, uma porta abre no céu, a voz fala com ele, sobe aqui. Se é para subir é porque estava embaixo, porque se já estivesse em cima, aí seria redundância, subir que em cima já está. Então, aí já é uma pré-figura do arrebatamento. João aí representa a igreja que estava na terra e é convidada a sair da terra e ir para o céu. Então, Apocalipse do 1 ao 3 já está cumprido. A visão futurística acredita que Apocalipse 4, 1 até o Apocalipse 22 ainda vai se cumprir no futuro. Isso é a visão futurística. Ah, que interessante. Então até o 3 já foi cumprido, pastor. Nós somos a igreja de Laodiceia. Nós estamos na igreja. De Laodiceia, a última igreja. O que nós estamos esperando agora? O arrebatamento. O que é o arrebatamento? É a porta aberta no céu. O que é a voz que chama João? É a trombeta de Deus que vai convocar os santos para subir. Então, do Apocalipse 4 em diante, é futuro. Até o 22. Então, por isso que eu te digo que eu sou dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista, literalista e futurístico. Ok? Aí, quando a gente vai tratar dentro dessa escola o arrebatamento, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 13, se você quiser colocar também, senhor Haroldo, 1 Tessalonicenses 4, 13, Paulo vai nos munir nesse capítulo de informações de grande detalhe e relevância para fazer a interpretação do que é o evento que nós estamos esperando. E já digo de antemão, a gente não tem o dia, a gente não tem a hora, inclusive Jesus foi interpelado a respeito de quando se daria. Ele diz, a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão o pai, ok? Então é uma data que o pai reservou para si. Mas Paulo vai nos dar mais informações, não de quando ocorrerá, mas de como ocorrerá o arrebatamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dar instruções para a igreja de Tessalônica para que ela pudesse estar, não na ignorância, mas na sabedoria. E preparada para saber a forma que ia acontecer, né? Que vai acontecer o arrebatamento da igreja. Muito bem, olha lá, que coisa mais linda. Vai me ajudando, Ronildo. Olha lá o 13, olha. Não quero, porém, irmãos.
Então lembra que eu sempre ensinei que a gente tem que responder 4 perguntas para fazer a interpretação do texto? Quem está falando? Para quem está falando? Quando falou e por que falou? Quem está falando ali? Paulo. Para quem que ele está falando? Para os Tessalonicenses. Não quero, porém, irmãos. Então o que ele vai falar agora não é para o ímpio. O que ele vai falar não é para o desviado, não é para o mundano. O que ele vai falar agora só serve para quem é irmão. Ele fecha o público. Só para quem é irmão. Ok? Então tá. Então o que ele vai tratar agora é só para nós, que são irmãos, não serve para outros. Não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem. Porque na igreja de Tessalônica, eles tinham uma teologia equivocada a respeito da morte, Ronildo. Eles achavam que a morte era o fim. Eles achavam que a morte colocava um ponto final na existência humana. Aí Paulo vai escrever sobre o arrebatamento para consertar essa teologia equivocada sobre Thanatos, a morte. Olha lá. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorante ali é falta de conhecimento. Acerca o assunto dos que já dormem. Por que ele usa a palavra dormir? Porque para Deus ressuscitar quem está morto é tão fácil igual nós acordar quem está dormindo. Olha como é que o poder de... Olha lá. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, nós cremos, Ronildo? Sim. Cremos na morte de Jesus? Sim. Cremos na ressurreição de Jesus? Sim. Assim também, aquele assim também é modus operandi. Assim também, aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, não é a palavra dele. Ele coloca um aditivo de segurança. Dizemos isso pela palavra do... É o Senhor que está falando. Pronto, isso, não é eu. Essa teologia não é minha. Você entendeu? Entendi. Glória a Deus. Espero que quem esteja assistindo também possa entender. Ele coloca um aditivo de segurança. Porque alguém podia falar, isso é a ideia de Paulo. Isso aí é a ideia de Gamaliel, que treinou Paulo. Não, dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aí ele agora vai dar a ordem, olha, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Aí uma ressalva aqui, não pode confundir trombeta de Deus com trombeta de anjos. A Bíblia é um festival de trombetas, ok? Tem muito... totalmente totalmente, ó. Olha lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Lá em Apocalipse 7, 8, 9, nós vamos ter o toque das 7 trombetas, mas lá são trombetas dos anjos, para decretar juízo. Aqui a trombeta não é de anjo, aí a trombeta é de quem? De Deus. Para quê? Para convocar o povo para o arrebatamento. Paulo está usando a figura do exército romano, que reunia os seus soldados com o toque do chofar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Por que quem morreu em Cristo ressuscita primeiro? Por causa da justiça divina. Porque quem morreu em Cristo se tornou a igreja triunfante. Depois nós, olha lá, os que ficarmos vivos. Por que nós somos depois? Porque nós ainda somos a igreja militante. Pegou? Peguei. Seremos arrebatados juntamente com ele até o lugar que vai ser o arrebatamento, Paulo disse. Ao encontrar o Senhor nos ares. Que ares são aquele? De acordo com a teologia mais saudável, nós tratamos 3 céus. O primeiro céu, Betel, casa de Deus. O segundo céu, regiões celestiais. E o terceiro céu, de cima para baixo, região atmosférica. De maneira invertida agora, de baixo para cima. O primeiro céu. Isso que a gente vê do firmamento. Firmamento, sol, lua, estrela. O segundo céu, regiões celestiais. E o terceiro céu, é a casa de Deus, Betel, ok? Quando Paulo diz nos ares, é esse céu atmosférico. E assim estaremos para sempre. Aquele sempre tem peso de eternidade. Aquele sempre tem conotação de não tem mais fim, de infinito, com o Senhor. Agora o mais lindo, verso 18. Lê para mim o 18. Consegue daí? Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então Paulo está usando o evento arrebatamento para gerar esperança, conhecimento e consolo nos ouvintes.
Quando fala da volta de Jesus, pega. Quando fala da volta de Jesus, tem gente que fica com medo, tem gente que arrepia, que trava na cadeira, que cerra os dentes, que arrepia os cabelos da cabeça. Ei, a volta de Jesus vai ser a coisa mais linda. A volta de Jesus tem que causar arrepio e espanto em quem está no mundo. Jesus vai voltar para o mundo como juiz, mas para nós que somos a igreja, Jesus vai voltar como noivo. A volta de Jesus para nós é a bendita esperança. A volta de Jesus para nós é o maior consolo da nossa vida. O nosso nome está escrito no livro da vida. A trombeta de Deus vai soar. O nosso nome será chamado. O nosso corpo será glorificado. E nós, como cristão, é o momento que a gente espera. É o momento que a gente deve aguardar ansiosamente, né, pastor? Pronto. Esse é o momento. Essa palavra que nós dois estamos compartilhando aqui deveria ser uma palavra que deveria governar a igreja nos dias de hoje. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que Deus levantará um servo fiel que dará ao seu povo o alimento do tempo certo. Quem é o servo fiel? É o pastor, aos da sua casa. Quem é a casa? A igreja. Qual é o alimento certo? A palavra do fim. Nós estamos vivendo o quê? O fim. E qual que é a palavra que tem que ser pregada hoje? A palavra do fim. Eu não estou falando de pregar medo, eu não estou falando de psicologia do medo, de extremismo. Eu estou falando de uma teologia equilibrada, mas que ensina para a igreja que ela está com os pés na terra, mas ela tem que estar com o coração e os olhos no céu. Sabe por quê? Porque é de lá que virá o nosso Senhor. Então, a expectativa que deveria tomar conta da igreja hoje não é a expectativa de uma vida melhor na terra. É a expectativa de ser redimido para receber o que Jesus conquistou e herdar a nossa pátria celestial. Hoje, eu já disse isso aqui, presta bem atenção, eu vou evoluir. Essa teologia que nós dois estamos conversando aqui hoje, ela imperou na igreja brasileira até a década de 80. Pega o raciocínio, que coisa profunda que eu vou compartilhar com você. Até a década de 80, os pastores... Tinha esse foco. Tinha essa pegada, essa veia, Jesus está voltando, a igreja precisa se consagrar, se arrepender, se santificar, ok? Só que o diabo é muito sagaz. O diabo entrou com uma teologia da prosperidade. O diabo trouxe... Eu não estou falando que prosperidade é do diabo, calma. Não deturpe o podcast aqui não, meu chapa. Eu não tô falando que prosperidade é do diabo. O que é do diabo é a miséria. Prosperidade é de Deus. Eu creio em prosperidade, eu vivo prosperidade, eu sei que Deus é a provisão, ok? Mas isso é subproduto do evangelho. Pegou? Sim. A verdadeira prosperidade é meu nome escrito no livro da vida e o Senhor suprindo as minhas necessidades dia após dia. Prosperidade não é acumular. Prosperidade é dividir, é compartilhar. Não é o foco principal do evangelho. Pronto, ok? Sabe o que o diabo fez? Tornou isso o foco principal. Aí acabou, os púlpitos da igreja brasileira não prega mais volta de Cristo. Aí da década de 80 para a década de 90 para 2000, para 2010, a igreja ficou 30, 40 anos massacrando teologia de prosperidade. Pegou? Sim. Aí a teologia da prosperidade gerou uma filha. Qual que é a filha que hoje está sendo pregada no mundo inteiro? A teologia da autoajuda, do coach. Os caras que mais têm seguidor na internet são de autoajuda. Os pregadores mais famosos são de autoajuda. Hoje não pode mais pregar contra pecado. Hoje não pode mais falar de arrependimento. Hoje não pode mais exortar. Hoje todo mundo tem que ir para a igreja para se sentir bem. Porque hoje a teologia da prosperidade gerou a sua filha chamada a teologia da autoajuda. Com isso, mensagens como essa que nós estamos compartilhando sobre a volta de Jesus ficou parada. Hoje, quem são os pregadores das igrejas mais famosas? São aquelas que sempre têm uma palavra para o ego humano. Hoje nós estamos vivendo a teologia triunfalista. Hoje nós estamos vivendo a teologia antropolatria, onde o homem está sendo idolatrado. Nós não estamos vivendo mais a cristologia. Ok? O homem quer se colocar no centro, né? Pronto. Aí, para a gente voltar ali no arrebatamento, para você poder entender, o que nós estamos vivendo hoje? A teologia da Xuxa. Da Xuxa? É. Qual que é a teologia que está imperando as igrejas no Brasil inteiro agora? Sabe qual que é a teologia da Xuxa? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E as igrejas estão lotadas de gente querendo dinheiro, querendo casamento feliz, carro zero, empresa, sucesso e fama. Só que o evangelho, meu amigo, não tem teologia da Xuxa, não. O evangelho tem a teologia do peregrino. Qual que é a teologia do peregrino? Aqui não é o meu lugar, a terra não é a minha pátria, eu estou aqui de passagem, ele voltará para me buscar e eu vou para a minha pátria celestial. Hoje todo mundo quer se dar bem na terra, como se o céu não existisse.
Mas a expectativa teológica, se você me perguntar assim, pastor, num cenário, no relógio, qual é o próximo evento? Arrebatamento. Como o sol ao meio-dia. O próximo evento de Deus é o arrebatamento. Não tenho dia, não tenho hora, porque a minha teologia é sadia e é responsável. Eu não posso datar a volta. Eu tenho pistas. Pistas sim, mas certeza nós não podemos dar a ninguém do dia e hora. Mas o fato é verídico. Cristo voltará. Pastor, o senhor falou questão sobre pistas. O senhor acha que é independente alguma coisa do acordo de paz? Isso interfere? Mas O senhor acha que pode haver o arrebatamento antes do acordo de paz para a reconstrução do templo, igual algumas pessoas falam? Isso é indiferente, né? Isso não é um critério para o arrebatamento, não, né? Não, Isso que o senhor acredita? Haroldo, volta no mapa escatológico, que lá no mapa tem um evento que você está citando aí, olha, no mapa escatológico lá, ó. Porque tem muitas pessoas que têm dúvidas sobre isso também. É lá, olha. Tá vendo ali, ó, última semana de anos, Daniel 9:27? Sim. Tá vendo lá, acordo com muitos de 3 anos e meio, ascensão do anticristo, grande tribulação, 3 anos e meio, manifestação do anticristo. Então, o que a gente acredita? De acordo com a profecia de Daniel 9:27, na verdade é Daniel 9:24-27, ok? Então, eu vou ser simplório aqui, porque não vai dar para aprofundar, Sim. tá? Mas eu vou só para quem tá curioso para saber como se dará os fatos, tá? Sinais do fim dos tempos, hoje. Arrebatamento. A palavra arrebatamento significa parousia, ok? Chegada. Cristo vai arrebatar todos aqueles que aceitaram ele como Senhor e Salvador. Primeiro os mortos, depois os vivos. Depois que a igreja é arrebatada, quem que surge no cenário mundial? O anticristo, o anti-messias, o anti-machia. O prefixo anti, em grego, significa aquele que é contrário e aquele que se opõe. O anticristo é contrário a Cristo e vai se opor a toda a obra de Cristo, ok? Esse anticristo surge no cenário mundial, ok? Como o Messias. Ele vai ganhar o apoio de muitos. De muitos. Você já notou que o mundo hoje está dividido em blocos econômicos, o Mercosul, o NAFTA, o Tigre Asiático, ok? O NAFTA. Então, os dirigentes de cada bloco econômico vão fazer aliança com o anticristo. Por quê? O anticristo vai resolver os 3 piores problemas da humanidade: o religioso, o econômico e o político. O que o anticristo vai fazer? Vamos lá, rapidão, para você entender. Isso chama nova era. É o pacto. O pacto da nova era. Então, com a retirada da igreja, a situação hoje já está terrível. A situação do mundo já vai de mal a pior, concorda? Sim. Tá. Na passos largos, né? Por fim, ok? Com a tirada da igreja, só vai piorar. O sumiço de bilhões de pessoas. O caos vai se estabelecer. Sempre no caos vai ter que surgir alguém para poder resolver. Aí surge o anticristo. É bom se dizer também que o Papa não é o anticristo. Porque a igreja evangélica, na década de 80 e 90, como nós conversamos há pouco, ela tinha esse frenesi. Apontava muito para ele, né? Papa. Não. Se você for olhar na escatologia, o anticristo, ele tem cunho, poder político. E o Papa está na esfera religiosa. Se você me perguntar, o Papa é o falso profeta? Talvez, não sei, quem sabe. Mas o anticristo, não. Aí hoje a gente vive de muita especulação. Quem é o anticristo? Direto me pergunta. Já falaram Emmanuel Macron. Uns falam Elon Musk. Elon Musk. Agora estão falando que é o genro do presidente dos Estados Unidos. Trump, né? É, isso. Por quê? O nome dele significa anjo caído, anjo de luz caído, o significado do nome dele. E ele tem raiz judaica. Só que eu posso falar uma coisa? A igreja não tem que ficar especulando quem será o anticristo. Porque se você vê o anticristo, significa que o arrebatamento aconteceu e você ficou. A igreja, de vez de ficar querendo saber quem é anticristo, a igreja deveria estudar a palavra para saber quem é Cristo. A igreja tem que se interessar em conhecer Cristo Salvador, não é ficar especulando quem será o anticristo destruidor, não. Aí Cristo arrebata a igreja, surge um anticristo, ele resolve os 3 problemas: político, econômico e religioso. Como que ele resolve o problema político? Ele leva paz de 3 anos e meio, olha lá, acordo de paz, tá vendo o verde ali, ó? Uhum. O verde Sim. é os 3 primeiros anos de falsa paz lá, a ascensão do anticristo. Porque nesses 3 anos e meio ele faz a nova ordem. Leva paz no Oriente Médio, onde tem guerra, inclusive tá tendo guerra lá em Israel e Palestina, ok? Tá lá a guerra, ele vai resolver aquilo.
Segundo, ele resolve o problema religioso. Ele fala assim, olha, todos os caminhos levarão a Deus. Ele vai instituir a religião universal chamada ecumenismo. Ecumenismo? Ecumenismo. Todas as religiões levam a Deus. O cara pode ser espírita, macumbeiro, livre pensador, evangélico, o que ele quiser. Tudo leva a Deus. E ele vai resolver o terceiro problema que ele já começou a resolver, que é o financeiro. Ele vai resolver, não vai haver mais pobre no mundo. Deixa eu só te dar uma ideia, pra você ver a profundidade, como que o mundo está sendo preparado. Vou mostrar pro céu que você nunca viu. Antigamente, como é que o cara juntava dinheiro? Debaixo do colchão. Era que tanto dinheiro no colchão, ok? Sim. Aí depois o dinheiro foi para onde? Pro banco. Ok? Colocou o dinheiro no banco. Aí depois do dinheiro do banco, aí veio o cheque. Veio uma folha de papel. O dinheiro todo do cara virou uma folha de papel, ok? Sim. Depois do cheque, o dinheiro virou o quê? Um Cartão de crédito. cartão de crédito. Aí o cartão de crédito agora acabou. Aí o dinheiro agora virou o quê? Digital. Hoje o mundo todo, as agências bancárias estão fechando, porque ninguém mais paga um boleto físico. Agora a gente paga tudo no digital, ok? Então está sendo tudo preparado. Como que o anticristo vai resolver o problema financeiro e não vai haver mais pobre no mundo em 3 anos e meio? Simples. Todo o dinheiro digital terá um prazo para ser gasto. Vou te dar um exemplo. Você trabalha numa empresa e ganha 10 mil reais por mês, ok? É exemplo, é hipotético, tá? Ganha 10 mil por mês na empresa. Só que a empresa não vai te pagar em dinheiro físico para você guardar, não. Ela vai te pagar em dinheiro digital, com prazo de 30 dias para você gastar. Se você não gastar nos 30 dias, aquele dinheiro expira. Você vai querer deixar o dinheiro expirar? Então você é obrigado a gastar os 10 mil em 30 dias. Significa que o dinheiro vai rodar no mundo inteiro. E a própria Europa já tem uma moeda única, né? A gente popou o euro, né? O Brasil vai entrar agora com No Mercosul. a moeda digital também, né? No Mercosul todo. E aí vai entrar no Mercosul, já fica fácil também, né? Se o Mercosul... Tudo uma preparação. O dinheiro digital terá prazo para expirar, obrigando a gastar. Então não vai ter mais rico para acumular. E tem umas teorias que eles falam do reset econômico, que aí as moedas vão estar mais ou menos ali no mesmo nível, No mesmo nível. Senão, você vê hoje o desequilíbrio entre o dólar, o euro, o real e outras moedas do mundo. É gritante. Então, pois é, o digital vai fazer um reset da economia, mas isso é depois, na ascensão do anticristo. Como que ele vai ser aclamado como Messias? Assim, resolvendo o problema político no Oriente Médio, resolvendo o problema religioso, que acaba as religiões, e resolvendo o problema financeiro, onde o pobre fica rico e o rico ainda continua rico, porque o dinheiro vai ter que ser gasto, investido, não acumulado, senão ele vai ser perdido. Aí ele vai exigir adoração. Chama todos. Eu resolvi o problema de vocês? Prostrem e me adore como Messias de vocês. As nações se prostrarão diante do anticristo, mas Israel não. Está lá em Daniel 9, 24, 27. Israel apoia o anticristo na política e na economia, mas não dá apoio religioso, porque Israel é monoteísta. Israel não é politeísta. Então Israel recusa a adoração ao anticristo, porque Israel já tem o seu Deus, Jeová, Yahvé. Aí ele vai quebrar a aliança de falsa paz e vai começar os últimos 3 anos e meio, vermelhinho que você está vendo lá, ó. Chamado o quê? A grande tribulação. A grande tribulação. Pastor, uma pergunta interessante. Fala assim que ele vai sentar no trono de Cristo, né? O objetivo dele, no caso, ou então o governo mundial vai vir de Israel? Ou Israel vai virar o centro comercial do mundo? Sim. Não só econômico, mas religioso. Porque ele vai ter alianças com outras nações que vão ajudar ele a dominar o restante do mundo. Mas ele mesmo vai governar de lá mesmo, vai virar o comércio mundial, o centro do mundo, então. Do mundo. Você já ouviu aquela expressão de Daniel e de Jesus, quando vistes a abominação no lugar santo? É isso. Ele vai colocar a imagem dele da besta. Sabe o santo dos santos do Antigo Testamento? Sim. Lá do Antigo, não tinha o santo dos santos? Sim. Pois é. O terceiro templo será reconstruído exatamente na geografia do santo dos santos do Antigo Testamento. E nesse tempo que ele estiver em ascensão, ele vai colocar a imagem dele que fala. Essa imagem que fala é a ideia de um mega super plus computador, que vai governar a economia do mundo inteiro. Não é à toa que Israel é uma das maiores tecnologias do mundo hoje. Vai ser tudo manipulado de lá. De lá. Tudo. De lá. Entendeu? Ó, você pode perceber hoje o advento da IA. A IA é um braço direito do governo mundial, que é a inteligência artificial. Tanto é que agora o TRE, o Tribunal de Justiça, está batendo pesado para não usar a IA no processo de cidadania e política. Por quê? Porque o IA põe na sua boca a palavra que você nunca disse. Cria holograma que nunca foi verdade. Então o anticristo ele vai se valer da tecnologia, a inteligência artificial. Daniel disse sobre a multiplicação da ciência do conhecimento.
Ele vai governar o mundo todo assim, ó. Porque todas as tecnologias hoje... Ó, hoje nós estamos no Brasil em 4G. Alguns já operam 5G, ok? No Japão tá 8G. Então, todo o cenário mundial está sendo preparado para quê? O arrebatamento da igreja e o advento do antimessias. Ele resolve os problemas. Quando Israel recusa a adoração, ele quebra a aliança para começar o pior tempo da história. A grande tribulação. É os últimos 3 anos e meio. Então, é aí que nós vamos ver, nesse período da grande tribulação, Deus tratando com várias situações. E no final da grande tribulação, acontece um outro evento chamado Epifaneia. A Epifaneia é a segunda etapa da segunda vinda. O Epifaneia, ele acontece dentro do período ali da grande tribulação? No final. No final? Olha lá, ó. Segunda vinda, tá vendo, ó? No final da linha vermelha. Sim. No final da linha vermelha, tá vendo, ó? As nuvens e Jesus descendo, olha lá. Vem nas nuvens e todo olho verá. Esse é o versículo chave de Apocalipse. O que eu li é o versículo esboço. Qual que é o versículo esboço? 1,19. Passado, presente e futuro. Coisa que viu, que vi, e que então tá vendo e que verá. Agora ali não. Ali é o versículo chave. 1,7? 1,7. Haroldo, você coloca pra gente ali. Pode pôr. Apocalipse 1, versículo 7? É o versículo chave. Todo livro do Apocalipse depende desse versículo aí. É o propósito do livro, olha. Pode ler, por favor? Eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então agora eu vou dar uma explicação que se vai fechar e vai encaixar tudo. A segunda vinda de Cristo se dará em 2 etapas. Sim. A primeira etapa é a parousia. A segunda etapa é a epifaneia. A parousia é para começar a tribulação. A epifaneia é para concluir e fechar a grande tribulação. A parousia é Cristo vindo para a igreja. A epifaneia é Cristo vindo com a igreja. A parousia é para a manifestação do anticristo. A epifaneia é para pôr ponto final na manifestação do anticristo. Na parousia, quando Cristo tira a igreja, o anticristo manifesta. Na epifaneia, Cristo vem para poder derrotar o anticristo e aprisionar ele por 1000 anos no abismo. Então, ali, olha lá, eis que veio com as nuvens. Olha que coisa interessante agora. Todo olho verá. Sabe o que eu quero te ensinar aqui? Eu acabei de falar que o anticristo vai usar a tecnologia, não vai? Sim. Cristo também. Como? Vou te explicar. Vou usar um exemplo aqui que você vai entender. Todo mundo vai entender. Você lembra quando os terroristas de Osama Bin Laden invadiram os Estados Unidos e chocaram 2 aviões contra as Torres Gêmeas? Sim. Você estava lá nos Estados Unidos? Não. Não? Mas como é que você sabe que aconteceu isso? Eu vi pela televisão. Você viu pela televisão, a rede mundial. Então, a tecnologia foi usada para você estar ciente de um evento que aconteceu do outro lado do mundo. Tá. Lá diz que Jesus virá no Monte das Oliveiras. Daqui você vê o Monte das Oliveiras? Não. Não? Então como é que você vai ver um evento que vai acontecer lá? Então, televisão, redes sociais, tempo real. Ou você acha que quando Jesus vai vir igual um boneco do tamanho do sol? Porque tem gente que... É isso que eu acho interessante, que a teologia que eu prego, ela é moderada. Eu não creio num Jesus gigante do tamanho... Aí tinha que ser igual os filmes do King Kong, só que 10 vezes maior, né? Para todo olho ver Jesus, porque Jesus falou que vai voltar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras está em Israel. Daqui você vê o Monte das Oliveiras? Não. Mas ali diz que todo olho o quê? Verá. Como que vai ver? Através da tecnologia, gente. Sim. Qualquer evento que acontecer em qualquer lugar do mundo, a gente vê na hora, nas redes sociais. Inclusive, então, a questão da própria das 2 testemunhas também é mais ou menos nesse mesmo sistema, coisa. Né? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tá tudo sendo preparado pros 2 lados. Volta a repetir, vamos de novo. A internet é bênção ou a internet é maldição? Depende. Na mão de um estuprador, na mão de um assassino, ela é mal. Na minha e na sua mão, ela é bênção. Nós estamos usando ela para fazer esse podcast e vai passar no YouTube e as pessoas serão abençoadas. Então, o anticristo vai usar para o mal e Cristo, que nós estamos vendo aí, vai usar para... Olha lá, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Até os mesmos que os transpassaram. E todas as tribos da terra, todos os povos se lamentarão sobre ele, sim, amém. Então, esse é o versículo chave do Apocalipse. Todos os eventos do Apocalipse só vão acontecer para culminar nesse fato.
Esse fato é chamado de epifaneia. A palavra epifaneia significa manifestação. A palavra manifestação é a ilustração do sol meio-dia. Não tem jeito de não ver o sol. Não tem jeito de não sentir calor. Ok? Sim. É isso aí. Todo olho verá. Como você vê o sol meio-dia, todos verão Cristo voltar. Mas pode voltar no mapa escatológico, Haroldo. Esse fato vai acontecer quando? No final da linha vermelha lá, ó. Olha lá. Entre a grande tribulação tem 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de perseguição. Aí eu estou ensinando, Ronildo, a grande tribulação é o assunto mais importante do Apocalipse. Só para você poder ter ideia, do capítulo 6 ao capítulo 19. Pode ir um pouco mais da metade do livro, né? Porque são 22 capítulos, né? Mais da metade. O que é grande tribulação? Mateus 24, 21, Haroldo. Olha Jesus no sermão escatológico. Mateus 24, 21. Jesus disse, lê para mim. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Pronto. Então, olha, porque haverá grande aflição, grande tribulação, como nunca houve. Então, vamos lá. Olha que Jesus correlaciona passado e futuro. Deixa eu mostrar no texto. Porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo. Então, passado. O que já houve até hoje? Muita coisa, não já? Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Massacre dos judeus. Muitas pestes, muitas fomes. Terremotos, ok? Então, olha lá. Porque haverá uma grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo. Aí Jesus sai do passado e agora vai para o futuro. Nem tão pouco há de haver. Futuro. Nem tudo de ruim que já aconteceu, nem tudo de ruim que vai acontecer, poderá se comparar com aquilo que vai acontecer na grande tribulação. Dá a impressão que ele quis dizer assim, não passa nem perto, né? Não passa nem perto. Aí você já me viu algumas vezes na igreja definir a grande tribulação. Como que define? A grande tribulação é um termo técnico utilizado no cenário profético para designar um tempo futuro de 7 anos. Esses 7 anos se subdividirão em 2 períodos de tempo, os 3 primeiros anos e meio e os últimos 3 anos e meio. Nesse período de 7, Deus derramará 3 classes de catástrofes sobre o planeta Terra. 7 selos do Apocalipse, 7 trombetas do Apocalipse, 7 taças do Apocalipse. Lembrando que as 7 trombetas são piores do que os 7 selos, lembrando que as 7 taças são piores do que as 7 trombetas. Lembrando que o 7º selo toca a primeira trombeta e a 7ª trombeta derrama a primeira taça com a ira do Deus Todo-Poderoso. Isso é grande tribulação. Então volta lá no mapa, por favor. Jesus diz que haverá um tempo como nunca houve, desde o princípio e nem o fim. Olha lá. É aquele período de 7 anos. Começa com uma fase verde, de falsa paz, de acordo. Depois a aliança é quebrada e começa a perseguição contra os santos. E aqueles santos ali não é igreja não, tá? A igreja já foi arrebatada. Aqueles santos ali é Israel. Israel? É. As pessoas às vezes confundem. Acham que santos são os crentes. A palavra santo ali é separado. A igreja já foi arrebatada. Enquanto estiver acontecendo o período da tribulação na terra, aonde que a igreja vai estar? Passando por 2 eventos no céu. Qual que é o primeiro? O Bema. Nós até falamos dele lá na igreja esses dias. E qual que é o segundo evento? As bodas. Casamento. Enquanto tiver grande tribulação na terra, a igreja estará passando pelo galardão do Bema e pelo casamento das bodas. E aqueles santos que serão perseguidos ali é o povo de Israel, que ficará para o tratamento. Você lembra que eu falei que nós estamos vivendo o tempo parentético? Sim. Deixa eu te mostrar um cenário que você nunca viu. O projeto de Deus começa com a nação de Israel. Ok? Sim. Você já ouviu alguém falar assim, Israel é a nação escolhida de Deus? Sim. Muitas vezes? Muitas vezes. Mas talvez... Sim. No início, né? Quando chamou Abraão. Isso, a nação escolhida? Sim. Tá, a pergunta que eu vou fazer agora é a seguinte. Para que Israel é a nação escolhida? Ou por que Israel é a nação escolhida? Se Deus não tem filho predileto, se Deus não faz acepção de pessoa, por que Deus escolheu Israel? Para que Deus escolheu Israel? Essa resposta ninguém quer dar. Quer todo mundo encher a boca e falar, Israel é a nação escolhida. Mas eu quero responder para você agora o porquê Deus escolheu Israel. Deus escolheu Israel só por um fato, só por um motivo. Revelar ao mundo seu amor. Deus poderia ter escolhido qualquer outra nação. Haroldo, abaixa aí a temperatura, hein? É ele? Abaixa esse trem, tá quente, mas tô achando que eu tô na grande tribulação já. Então, nós ouvimos a vida toda que Israel... Tá bom isso. Tá. Nós ouvimos a vida toda que Israel é nação escolhida. Pra quê?
só para um propósito, revelar ao mundo o amor de Deus. Agora, posso falar mais? Sim. Israel está falhando na missão. Israel, de vez de estar espalhando a paz, está em guerra. Eu não estou falando que Deus rechaçou, que Deus rejeitou a nação de Israel, não. Paulo em Romanos 11 diz que Deus não vai rejeitar o povo de Israel, mas eles serão tratados no período da grande tribulação. O Israel que nós estamos vendo hoje não está revelando ao mundo o amor de Deus, não. Israel de hoje está falhando na missão de revelar o amor de Deus ao mundo. Então eles serão tratados no período da grande tribulação. O anticristo não vai perseguir eles, olha lá a faixa vermelha, Ronildo. Aí você sabe o que vai acontecer no final da grande tribulação? Deve estar no seu roteiro. A batalha do Armagedon.